Vamos para a resposta da pergunta de hoje. Deixa eu botar aqui para lembrar o nosso, né? O nosso, para que as pessoas se inscrevam no nosso canal lá no YouTube. Deixa eu colocar até lembrando que nós estamos no culto 404, né? É uma boa caminhada que já tivemos, né? E então olha aí, essa coisa que explode aí é para nos lembrar e lembrar a todos, né, de que se inscrevam, tá? Para que a gente possa ter o maior número de pessoas inscritas e assim a gente possa ir mais longe e falar para mais gente. Não é para mudar a opinião delas, não. É para levar para elas mais algum subsídio. Ou elas vão repensar, ou elas vão melhorar aquilo que elas creem. Entendeu? Então é mais um material para que elas possam refletir, né, diante do que elas já acreditam. Muito bem, deixa eu tirar aqui. Aqui temos então a pergunta de hoje. Olha aqui. Por que Deus quis o ser humano com livre arbítrio? Por que Deus quis isso? Por que Deus escolheu criar o homem à sua imagem e semelhança? Tá bom? Então, gente, vamos ver isso aqui, o que é que isso significa. Primeiro, esta pergunta demonstra o quanto somos egoístas. Por que Deus criou o homem com livre arbítrio? Se fosse a gente não criaria. Por quê? A gente não queria perder, né, o privilégio de estar no domínio, no controle de tudo. É interessante porque muitos acham que isto tira a soberania de Deus. Quem não sabe respeitar as diferenças das pessoas não consegue compreender um Deus que sabe bem isto e sabe aproveitar ao máximo isto. Entende? 2. Antes de tudo, a soberania de Deus não depende de ter o comando e a determinação sobre tudo, mas muito pelo contrário. A sabedoria dele está em ele ser quem é e todo-poderoso em todo o universo, e ainda assim abrir mão disto e respeitar a individualidade das pessoas. E tem muito gosto e ter muito gosto nisto. Gostar, ter o prazer de saber que as pessoas são donas da sua história, donas das suas vontades. Isso dá prazer ao coração de Deus. Terceiro, outro aspecto que deixa muita gente angustiada é que, dando livre arbítrio para as pessoas, como é que ele tem o controle de tudo? É importante lembrar que sua sabedoria, onisciência, onipotência, onipresença, seu amor e tudo mais que são seus atributos contribuem muito bem para ter o controle de tudo, mesmo dando total livre arbítrio para suas criaturas humanas. Quarto, primeiro vamos responder como ele deu este livre-arbítrio para todo ser humano e como é isto. Ao primeiro saber sobre tudo com antecedência, né, porque ele é onisciente, ele decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança. Isto quer dizer que todo ser humano sadio e ao seu jeito tem condição de entender sobre o bem e o mal, escolher ter eles e ser respeitado na decisão que tomar sobre este assunto. Deus respeita o ser humano e nunca obriga ninguém a nada. Presta atenção nisso que eu estou falando, tá? Deus respeita o ser humano e nunca obriga ninguém a nada. Então,
eu não posso dizer, eu não posso dizer que Deus me fez vestir essa camisa. Eu não posso dizer isso, porque ele respeita a minha vontade e respeita a vontade de quem me deu essa camisa. Eu não posso dizer, essa camisa só tira de mim se Deus deixar, se Deus quiser. Também não posso, porque Deus não obriga ninguém a nada. As pessoas que quiserem me tomar essa camisa vão conseguir tomar. Vão conseguir tomar. Mesmo que Deus não quisesse. Entendeu? Agora, Deus me dá as condições para, mesmo sem a camisa que foi tomada, eu possa viver e viver bem. É por isso que ele diz, olha, se bater numa face, dê a outra. Se lhe obrigarem a andar 1 milha, vá 2. Porque ele não interfere. Agora, ele usa o que acontece com a gente e transforma tudo em nosso bem. Deu para entender? Então, Deus não obriga ninguém a nada. Ninguém pode dizer, eu fiz isso porque Deus me obrigou. Eu fiz isso porque Deus me fez... Não, ninguém. Cada um vai dar conta de si. Muito bem. Quinto, este livre-arbítrio funciona em relação a Deus e seus planos para com a humanidade. É certo que no mundo que jaz no maligno, como a Bíblia diz, né? Esta liberdade nunca existe para o mundo. Para Deus, sim. Para Deus, eu tenho esse livre-arbítrio, mas para o mundo, não. Neste mundo, não. Entendeu? No mundo dominado por Mamon, esta liberdade nunca existe. No mundo dominado pelo amor ao dinheiro, à riqueza, ao capital, dominado pelo capitalismo, esta liberdade nunca existe. E o que se diz existir é mentira, é engano, é fantasia alienadora. É mentira. Não existe liberdade neste mundo. Para Deus existe. Eu sou livre para Deus, na minha relação com Deus. Mas em relação a esse mundo não existe liberdade. É mentira. Este é o sistema deste mundo diabólico. E a maior parte das autoridades e organizações, dos governos e instituições como a ONU estão à direita desse sistema. Estão favoráveis a esse sistema. É alimentado por este sistema. Estão totalmente favoráveis a ele. Inclusive a grande parte podre do cristianismo desde há muito tempo, desde há muitos séculos. Favoráveis a esse sistema explorador, maligno, diabólico. O mundo jaz no maligno. É isso que é o sistema do mundo. Agora está aqui, 6. Por que Deus criou o ser humano com este livre-arbítrio? Ele poderia ter criado todos nós somente dirigidos pelo instinto, como os animais. Poderíamos ter sido criados para somente ser governados por nossas naturezas animais, como acontece com os irracionais. Isso daria menos problemas para ele, menos tristezas, menos angústias, e com isto não precisaria ter vindo ao mundo tornado homem como nós, e por causa disto ter sofrido e morrido na cruz, assumindo o nosso lugar diante do mundo e da condenação eterna. Ele teria muito menos dor de cabeça se ele tivesse criado a gente para seguir somente os nossos instintos, somente a nossa natureza animal. Tá bom? Mas esse é o lado. Toda decisão que se toma, sendo Deus ou sendo um de nós, toda decisão
traz consigo uma quantidade de consequências boas e ruins. E o Senhor Deus sabia muito bem de todas elas quando tomou a decisão de nos criar com livre arbítrio. Ele sabia das consequências e das dores de cabeça que ele teria. 8. As consequências ruins estão aí, por todo lado, dentro e fora da gente. Deus ama cada pessoa com igualdade e equidade. Isso quer dizer que nos ama muito e igualmente, sem nenhuma acepção de pessoa, e o que acontece contra nós traz tristeza para ele. Tudo que acontece de ruim contra nós, que ele ama, entristece ele. Ele sofre também, ele participa da nossa dor, pois nos ama demasiadamente. E quanto mais a pessoa sofre por causa das mazelas humanas, mesmo por serem responsáveis diretos ou por estarem mais distantes dele, mais atenção ele tem com essas pessoas. Como aconteceu com o filho pródigo, o afastado era amado como o que ficou em casa, mas recebia mais atenção todos os dias, esperado lá fora na estrada por sua volta. Entendeu? Então, Deus trabalha assim, ele sofre com tudo que faz a gente sofrer. Tudo que faz a gente sofrer, todo ser humano sofre. Tudo que faz o ser humano sofrer, Deus sofre com isso também. Porque Deus ama o ser humano. Entende? Agora, veja só, ele ama igualmente a todos e com equidade. Como é que ele ama com equidade? Aquelas pessoas que sofrem mais, ele tem uma atenção maior com essas pessoas. Aquelas pessoas que estão mais distantes, e muitas vezes isso faz elas sofrerem mais, né, distantes dele, ele tem uma atenção maior com essas pessoas. Isso não tira o amor que ele tem comigo. É o que ele fala com o filho, né, o filho que ficou em casa. Filho, eu tenho tudo para você, eu amo você. Agora eu dou atenção para ele que está distante, que está sofrendo, que está tendo problemas. Mas você tem tudo. Eu amo você. Entende? Então Deus não falha com os que estão perto, mas ele tem uma atenção especial com os que estão mais distantes. É claro que na cabeça do joio, isso é muito difícil de entender. Tá bom? 9. As consequências positivas são muitas também, né, para o livre-arbítrio. São muitas. E muito valiosas para Deus, para seus planos, seus interesses, e a principal é a vontade individual que cada pessoa pode ter em relação a ele e ao que tem a oferecer. A graça de Deus tem anseio em trabalhar o coração do ser humano para que seja cada vez mais agradável a ele e para o bem de cada um e de todos ao redor. Mas ele, Deus, só age quando a pessoa deseja, quando a pessoa quer, aceita, pede, mostra vontade em ser melhorado para agradar a Deus. Isso é mais valioso do que ele fazer isto por imposição. Porque ele determina, porque ele obriga. Eu gosto muito de lembrar uma experiência que eu mesmo tive, né? Eu queria fazer meus filhos, né, serem bem atenciosos e carinhosos e beijoqueiros em relação a mim. Aí eu dizia, vem aqui, dê um beijo no pai. No princípio, o primeiro, né? Chorava, não, eu não quero. Venha, senão você apanha. Venha beijar o pai, senão você apanha. Eu falava para ele. E ele vinha chorando, chorando e beijava. Tinha um gostinho de beijo de filho, né? É gostoso. Mas chegou uma época
que ele, ao me ver, ele corria para me beijar, espontaneamente, naturalmente. Era muito mais gostoso. Entendeu? Dá muito mais prazer para quem recebe. Então, entre Deus ver a gente adorando a Ele, ou fazendo o gosto dele, porque Ele nos obriga, e Ele vê a gente fazer isso, porque a gente quer fazer isso, a gente tem prazer, a gente gostaria muito de que isso fosse assim, para Ele é mais prazeroso. Então, Ele nos deu livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém a nada. Ele quer que a gente faça por querer. Claro que a gente não consegue muita coisa, né? A Bíblia diz, Paulo falando, que aquilo que ele quer, ele não faz. Mas aquilo que ele não quer é o que ele faz. Isso é do ser humano, inclusive do cristão. Mas acontece que o importante aí não é o que ele faz, é o que ele quer. Aquilo que eu quero, eu não faço, mas eu quero. Então é isso que Deus está esperando. É que eu faça aquilo que eu quero. Aí ele vem e me ajuda a fazer o que eu quero. Entendeu? 10. Por que Deus preferiu o ser humano com livre-arbítrio? Por que ele preferiu? Porque aceitou isso, mesmo sabendo do grande prejuízo que levaria. Por que quis assim, mesmo diante de tanta dor que isto iria produzir em seu coração? E no coração de todos que ele ama. Porque ele decidiu respeitar todo ser humano, a vontade de cada um, e isto traria alegrias e tristeza para ele e para cada ser humano. Em resumo, ele preferiu isto por amor, porque ama. Ele ama tudo que fez e faz. Ele ama pessoalmente cada pessoa no mundo, mesmo com seus livres, mesmo com e porque tem livre-arbítrio. Tá bom? Então, esses são itens que a gente tem para responder por que Deus criou, né, o ser humano com livre-arbítrio. Por quê? E essa é a resposta. Tá bom?